Em um mundo repleto de incertezas e desespero, onde a esperança parecia ser apenas um eco distante, surge a figura de Ezequiel, um profeta com a missão de reacender a chama da fé em tempos sombrios. Imagine-se caminhando por um vale vasto e silencioso, repleto de ossos secos que contam histórias de vidas interrompidas, sonhos desfeitos e promessas não cumpridas. É nesse cenário desolador que Ezequiel enfrenta um dos maiores dilemas de sua vida. Como trazer vida ao que já foi há muito esquecido? A tensão cresce quando ele é desafiado a profetizar sobre esses ossos. Será possível que a palavra de um homem possa transformar a morte em vida? É então que Ezequiel, movido por uma fé inabalável, ouve a voz do Senhor que lhe diz: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Este é o momento em que o impossível começa a se tornar possível. Com cada palavra proferida, Ezequiel não apenas obedece a um comando divino, mas também se torna um instrumento de esperança e renovação. Ele nos ensina que mesmo nos vales mais sombrios, a fé pode trazer de volta à vida aquilo que parecia irreversivelmente perdido. Prepare-se para uma jornada de tensão, dilemas e, acima de tudo, uma poderosa mensagem de esperança e renovação. Bem-vindos à história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos, o milagre da vida. Ezequiel continuava sua jornada pelo vale, cada passo ecoando como um sussurro sombrio entre os ossos que cobriam o solo. O cenário ao seu redor parecia uma pintura da desolação. Cada osso uma nota silenciosa na sinfonia do esquecimento. Enquanto caminhava, o profeta sentia o peso de sua missão como uma sombra que nunca o deixava. E, ao mesmo tempo, uma chama de esperança começava a arder em seu coração, uma chama que se recusava a ser apagada pelo vento frio da dúvida. Em meio àquele cemitério de sonhos perdidos, Ezequiel se recordou das palavras do Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Estas palavras dançavam em sua mente como um refrão incessante, uma oração sem fim que embalava seu espírito em meio à incerteza. Ele sabia que a presença divina estava ali, invisível mas palpável, aguardando o momento certo para interferir. No horizonte, o céu começava a mudar de cor, um sinal de que o tempo passava mesmo naquele lugar onde tudo parecia estagnado. O sol, uma bola de fogo no firmamento, lançava raios que tocavam a terra seca como dedos de artista, esculpindo sombras e luz sobre os restos mortais. Ezequiel, com olhos aguçados e o coração pulsante, contemplava aquela dança de sombras e luz, procurando um sinal, qualquer sinal, que alimentasse a esperança do renascimento. Ó Senhor Jeová, tu o sabes, murmurou, respondendo à pergunta que ressoava em sua mente, como se cada osso ao redor aguardasse ansiosamente por essa resposta. A dúvida ainda pairava, mas a fé era um manto que aquecia sua alma, uma armadura invisível que o protegia do desespero. Ele se lembrou das palavras de Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ezequiel sentiu essas palavras tomarem forma dentro dele, como se asas invisíveis se estendessem de suas costas, prontas para levantá-lo acima da dor e do desespero. Ainda assim, o vale permanecia em silêncio, cada osso uma promessa não cumprida, um eco de vidas passadas. Ezequiel sabia que precisava continuar, que sua jornada estava longe de terminar, mas em seu íntimo, ele sentia que a resposta estava próxima, tão palpável quanto o vento que soprava, tão inevitável quanto a própria pergunta que o assombrava. E enquanto a luz do sol tingia o céu com cores de esperança, Ezequiel parou, fechou os olhos por um momento e se preparou para enfrentar o próximo passo, o enigma final que o destino lhe reservava. As nuvens pesadas pairavam sobre o Vale dos Ossos Secos, como testemunhas silenciosas do confronto íntimo entre a dúvida e a fé. Ezequiel estava ali, solitário diante daquele campo de desolação, seu espírito oscilando como uma chama sob o vento. A pergunta divina ainda ressoava em sua mente, uma melodia insistente e profunda, convidando-o a acreditar no impossível.
Com cada palavra proferida, Ezequiel sentiu o peso da responsabilidade de um arauto do Altíssimo. Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Sua voz, antes um sussurro hesitante, agora ressoava com o vigor de uma tempestade prestes a romper. O vale, até então um mar de desespero e silêncio, começou a vibrar com um som fantasmagórico. O primeiro estalo cortou o ar como uma corda de violino sendo afinada, seguido por um crescendo de sons enquanto os ossos se atraíam, movidos por uma força invisível. Era como se o solo, antes estéril e seco, começasse a sussurrar segredos antigos, revelando uma dança de esqueletos que estavam se recompondo. Em seu âmago, Ezequiel lembrou-se das palavras de esperança. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Habacuque capítulo 2, versículo 3. À medida que cada esqueleto tomava forma, uma espécie de sinfonia de ossos se erguia ao seu redor, e Ezequiel não pôde deixar de sentir a insignificância do homem diante da majestade do divino. Para ele, este era um lembrete pungente de que, mesmo nas profundezas da dor e da incerteza, a fé tinha o poder de transformar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras. Habacuque, capítulo 3, versículo 17, murmurou para si mesmo, reconhecendo que a verdadeira fé não depende do que se vê, mas do que se espera. No entanto, enquanto a visão do milagre se desdobrava diante de seus olhos, uma nova inquietação surgia em seu peito. Pois, embora os ossos agora estivessem unidos, ainda faltava algo vital, o sopro da vida. O espírito que transforma a carne em ser. Ezequiel percebeu que o desafio estava longe de terminar e que o maior teste de sua fé ainda estava por vir. Como o vento que se agita antes de uma tempestade, ele sentiu que o clímax daquele momento sagrado estava apenas começando. O vento começou a soprar suavemente, como um sussurro antigo que percorria o vale, carregando com ele memórias dos tempos esquecidos e promessas do porvir. Enquanto Ezequiel mantinha sua oração viva, uma luta interna se desenrolava dentro dele, um confronto entre a sombra da dúvida e a luz radiante da fé. Ele se lembrou de Jó, que permanecera firme mesmo quando tudo lhe foi tirado. Jó, capítulo 1, versículo 21, Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Jó encontrara força na aceitação do desígnio divino, Ezequiel se agarrou à crença de que o impossível poderia se tornar possível. O vale, outrora um cenário desolado de ossos calcinados, agora pulsava com a eletricidade da possibilidade. A carne sobre os ossos era como uma tapeçaria tecida pelas mãos do próprio Criador, cada fibra um testemunho da promessa de vida renovada. No entanto, ainda faltava o último ingrediente, o alento divino que transformaria a carne inerte em seres vivos. Ezequiel sentiu o peso do momento em seus ombros, a responsabilidade esmagadora de ser o condutor da vontade de Deus. Era como se estivesse nas margens de um rio, prestes a ser levado pela correnteza irresistível da providência. Ele ouviu, como um eco distante, as palavras de Davi. Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença divina era palpável, permeando cada partícula de ar e espaço entre os ossos prontos para viver. Então, ao clamar aos quatro ventos, Ezequiel não apenas invocou o Espírito sobre os mortos, mas também pediu renovação para sua própria fé. O tempo pairava suspenso, como se o próprio universo prendesse a respiração, aguardando o desenlace desse momento sublime. O que aconteceria quando o Espírito atendesse ao chamado? A resposta estava prestes a se revelar, mas o mistério do milagre ainda pairava, oculto, desafiando a imaginação e a crença. O vento soprava como um mensageiro invisível, trazendo consigo não apenas vida, mas uma promessa oculta. Cada osso ressoava como uma harpa, cada movimento dos recém-erguidos se entrelaçava numa sinfonia de segunda chance. Era como se o próprio tempo tivesse decidido pausar sua marcha implacável,
oferecendo um vislumbre da eternidade no silêncio daquele vale reverberante. Ezequiel, com os olhos brilhando de uma compreensão recém-descoberta, sentia o peso de uma presença maior, como um fogo ardendo dentro dele, lembrando-o de seu chamado em meio à escuridão. Assim como o barro está na mão do oleiro, assim sois, vós na minha mão, ecoava em sua mente, um sussurro vindo de Jeremias capítulo 18, versículo 6, revelando-lhe que o povo, embora quebrado, ainda poderia ser moldado. A visão diante de seus olhos era mais do que um milagre da carne e dos ossos. Era uma tapeçaria de esperança tecida com fios de fé, e Ezequiel sabia que cada fio era essencial para a trama. No entanto, ele não podia ignorar a sombra que pairava sobre o seu coração. Ele se perguntou se o povo, agora restaurado, conseguiria manter essa chama acesa ou se eventualmente sucumbiria novamente às trevas do esquecimento e desespero. Como Jó, que em sua aprovação exclamou, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Ezequiel também precisava aceitar que o controle não estava em suas mãos, mas em algo maior e mais sábio. Enquanto refletia, a realidade do vale transformado começava a se desdobrar em sua mente como uma flor desabrochando ao amanhecer. Cada movimento, cada olhar dos renascidos era um lembrete de que a vida era um delicado equilíbrio entre a dor e a redenção. Ezequiel sentiu que a verdadeira batalha que se aproximava não seria travada com espadas ou escudos, mas com o espírito e a esperança renovada de um povo disposto a se erguer. No entanto, uma dúvida persistente cravava-se em sua alma como uma espinha. Estaria ele pronto para o que viria a seguir? Assim como a visão dos ossos secos havia começado com a quietude absoluta, sua próxima missão se anunciava com um silêncio que, paradoxalmente, clamava por ação. No horizonte de sua mente, uma nova visão começava a tomar forma, envolta em mistério e expectativa. Ezequiel caminhava lentamente pelo caminho que o levaria de volta à sua terra, cada passo ecoando como um tamborilar de esperança sobre um solo outrora desolado. O Vale dos Ossos Secos, agora um testemunho da intervenção divina, deixara nele uma marca incandescente, como uma chama que arde incessante. Era como se o próprio tempo houvesse tecido um novo destino entrelaçado em sua alma. Uma tapeçaria onde cada fio era uma promessa renovada. Enquanto os ventos sussurravam por entre as árvores, Ezequiel lembrava-se das palavras do Senhor, que flutuavam em sua mente como um cântico antigo, mas eternamente novo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Este sussurro divino era um bálsamo para cicatrizes invisíveis que o tempo havia deixado, cada uma delas contando uma história de sofrimento e perseverança. A aldeia, ao longe, era como uma miragem, os seus contornos esbatidos pela bruma do crepúsculo. Ezequiel sabia que a visão do vale renascido seria uma lâmina de 2 gumes. Por um lado, uma prova incontestável do poder e da misericórdia de Deus, por outro, um lembrete doloroso das tragédias passadas que ainda necessitavam ser curadas. Mas ele estava preparado para essa luta, para carregar o fardo da esperança como um estandarte nos campos de batalha da fé. A dor e a fé dançavam em seu espírito como antigos rivais, cada um tentando reivindicar o trono de seu coração. Ele recordava-se de Jó, cuja fidelidade não vacilou mesmo em meio ao sofrimento inimaginável. No tocante a mim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Essa certeza era agora a âncora de Ezequiel, mantendo o firme frente às tempestades que pressentia no horizonte. As estrelas começaram a despontar no céu, pequenas luzes que perfuravam a escuridão, cada uma delas um lembrete de que a esperança pode florescer mesmo nas noites mais sombrias. Ezequiel sabia que ao trazer a mensagem de transformação e união, ele teria que enfrentar ceticismo, medo e resistência. Mas dentro dele o espírito que Deus havia soprado sobre os ossos ressoava com a força de um trovão silencioso. O Vale dos Ossos Secos fora apenas o início. Ezequiel sentia que a verdadeira batalha estava à sua frente, uma batalha que exigiria dele mais do que jamais havia dado. Ele olhou uma última vez para o céu,
e nos brilhos estelares encontrou a força que precisava para dar o próximo passo. Enquanto o vento murmurava promessas antigas e novas, Ezequiel soube que sua jornada estava longe de terminar. E então, no silêncio cúmplice da noite, ele seguiu em frente, rumo ao desconhecido, onde um novo desafio o aguardava, pronto para testar os limites de sua fé e coragem. A jornada de Ezequiel não era apenas uma viagem física pelos caminhos poeirentos e áridos da terra de Israel, mas também uma travessia interna, uma peregrinação espiritual que desafiava a essência de sua fé. Enquanto caminhava, o profeta sentia o peso das palavras do Senhor como uma melodia antiga ressoando em sua mente. Uma música que falava de esperança mesmo nas mais sombrias circunstâncias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías capítulo 40, versículo 31. Ezequiel, como a águia majestosa dos céus, buscava aquela renovação prometida, ansiando por um vislumbre do divino em meio ao desespero terreno. O Vale dos Ossos Secos, ao contrário de qualquer paisagem que ele já havia visto, era uma cena desoladora, um oceano de ossos brancos sob o sol inclemente, que parecia zombar da vida com seu brilho implacável. No entanto, ali, onde a morte havia reinado por tanto tempo, Ezequiel sentiu uma presença silenciosa, quase sussurrante, que lhe falava diretamente ao coração. Era como se cada osso contivesse uma história, uma vida que esperava para ser contada, um passado pronto para ser transformado em futuro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Ezequiel murmurava para si mesmo, reforçando a crença de que, mesmo nessa extensão desolada, ele não estava sozinho. A solidão desse vale, porém, não era apenas exterior. Dentro de Ezequiel havia um conflito constante entre a dor do que seus olhos viam e a fé que seu coração conhecia. A desolação ameaçava devorá-lo, mas ele se agarrava à promessa que lhe fora dada, como um náufrago a uma tábua no mar tempestuoso. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Ele repetia, cada palavra um tijolo na fortaleza que construía em sua alma. A transformação que ele buscava não era apenas para o vale, mas para ele próprio, uma metamorfose que o tornaria um instrumento de vida em um mundo de morte. Então, enquanto uma brisa suave começava a soprar, levantando uma dança de poeira ao redor dos ossos, Ezequiel se ajoelhou. A terra fria sob seus joelhos era um lembrete de sua fragilidade humana, mas a oração que escapava de seus lábios era um testemunho de sua força divina. Ele sabia que o poder que iria transformar aquele vale não era dele, mas do Deus que ele servia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10. E ali, ajoelhado entre ossos e pó, Ezequiel se preparou para testemunhar o que só poderia ser descrito como um milagre. Mas antes que pudesse terminar sua súplica, o vento mudou. Um sussurro que não era de nenhum homem vivo percorreu o vale, e Ezequiel percebeu que a dança dos ossos estava prestes a começar. A história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos é uma das mais poderosas narrativas de restauração e esperança encontradas nas Escrituras. A visão de Ezequiel, que recebeu do Senhor a incumbência de profetizar sobre um vale cheio de ossos secos, é uma metáfora vívida da renovação espiritual e da promessa de Deus de trazer vida onde antes havia desolação. Ezequiel, um profeta cativo entre os exilados de Israel na Babilônia, foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale desolado, repleto de ossos secos. Ali Deus o questionou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel capítulo 37, versículo 3. A resposta de Ezequiel foi de humildade e dependência. Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Então Deus instruiu Ezequiel a profetizar aos ossos, dizendo-lhes que o fôlego de vida viria sobre eles, que se uniriam e se revestiriam de carne e pele. E assim, enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído, um tremor, e os ossos começaram a se ajuntar, cada osso ao seu osso. Em seguida, apareceram tendões, carne e pele, mas ainda não havia neles o espírito de vida.
Em um segundo chamado, Ezequiel recebeu a ordem de profetizar ao Espírito, que veio dos quatro ventos e soprou sobre os corpos, dando-lhes vida, e eles se puseram em pé. Um exército numeroso e vivo. Ezequiel capítulo 37, versículos 7 a 10. Esta visão potente é um símbolo da restauração prometida a Israel, que viria a renascer como nação, revivida pela mão poderosa de Deus. O milagre da vida no Vale dos Ossos Secos não é apenas uma promessa para Israel, mas um lembrete eterno de que Deus é capaz de reviver o que está morto, de restaurar o que foi perdido e de trazer esperança onde há desespero. Como afirma o Salmo capítulo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A transformação de Ezequiel através dessa visão deixa-nos com uma profunda lição de fé. Mesmo em meio à aparente desolação, Deus é capaz de operar grandes milagres. Ele é o Deus que transforma ossos secos em exércitos vivos, que transforma vidas quebradas em testemunhos de sua glória. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. E para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais na palavra, recomendo o aplicativo do Pregador, 10.000 sermões prontos. O link está na descrição do vídeo. É uma ferramenta valiosa para que possamos continuar a jornada de fé e conhecimento juntos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.